família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de... abençoada cidade de Paracambi, aqui no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, para trazer mais um vídeo para o canal, vídeo aí dessa sexta-feira santa aí, vídeo aí de feriadão prolongado aí por uma opção de gente, né, gente? Uma opção de gente aí, emenda feriado, fica em casa quinta, sexta, sábado, domingo. Às vezes aí dia de Tiradentes cai depois da sexta-feira santa. Não foi o caso que caiu no início do mês esse ano, né? Mas às vezes cai ali próximo ali, feriado de Tiradentes, esse tipo de coisa. O pessoal acaba emendando tudo. Mas vamos falar de Vasco aqui, vamos falar de Campeonato Brasileiro, que a 9ª rodada finalizou ontem. Vamos falar de vários assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama. Mas antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like, para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal da plataforma do YouTube. Eu serei muito grato a vocês, principalmente o like, tá, gente? Dá o like aí, por favor, porque eu acho que o YouTube não está entregando meus vídeos. E falar nisso, gente, deixa eu bater um papo com vocês aqui rapidinho, tá? Coisa de 2 minutos para falar de ontem, que não teve vídeo normal. Eu tive um problema aqui de energia elétrica, faltou luz aqui 5 horas seguidas, né? A luz foi embora ali mais ou menos perto do fim da tarde, entre 4 e 5 horas da tarde. Eu ia começar a fazer o vídeo. Ontem eu ia trazer um vídeo só, porque eu ia falar do jogo de quarta-feira, ia falar um pouquinho do jogo e tal, falar ali das atitudes do Renato Gaúcho, das decisões dele durante a partida, até trazer alguns trechos da entrevista coletiva dele. Só que aí faltou luz, a luz só foi voltar a mais de 10 horas da noite, cara. Eu não ia fazer um vídeo mais de 10 horas da noite, 10h30, 11 horas, para subir ele depois de meia-noite ou 1 hora da manhã, que ele ia acabar subindo essa hora. Se eu fosse editar, fazer capa, tudo direitinho, aí eu falei, não, vou fazer uns videozinhos curtos, falando, abordando mais ou menos esses assuntos aí, de maneira rápida, e amanhã eu trago um vídeo aqui mais cedo, e vou trazer um vídeo também de noite hoje, tá, pessoal? Outra coisa que eu quero falar, né, inerente a isso, o canal aí ele pode tomar um rumo diferente, tá? Por quê? Porque eu vou ter que arrumar emprego, eu vou ter que arrumar trabalho, não tá dando, eu não tô conseguindo viver de YouTube nesse momento, tá? Então, assim, os vídeos estão com poucas visualizações, eu não sei se o YouTube não está entregando, eu não sei se são os vídeos curtos que acabam atrapalhando os vídeos normais, porque eu faço muito vídeo curto. Eu comecei o canal fazendo vídeo curto junto com vídeo normal, eu não sei se tem atrapalhado. O YouTube está meio confuso, ele não sabe o que entrega, né? Então, eu vou ter que arrumar um emprego e muita coisa aqui no canal vai mudar, gente. Vai mudar, sim, a quantidade de vídeos. Talvez eu continue fazendo só um vídeo por dia quando eu arrumar emprego, que eu não vou ter muito tempo, né? Eu não vou ter muito tempo para me dedicar ao canal. Vídeo curto, eu vou parar com os vídeos curtos, tá? Vou começar a parar a partir de agora. Eu estou estudando aí um canal secundário no YouTube só para postar vídeo curto e também um canal no TikTok, tá, pessoal? Uma conta lá no TikTok do Vascaíno Norte e Sul, só para postar vídeo curto. Estou estudando essa possibilidade aqui e ainda estou decidindo, ainda vou resolver o que eu vou fazer, até mesmo para tocar um projeto que eu quero tocar, e em breve aí eu vou dar mais notícias para vocês, tá? O jogo de sábado, talvez eu venha com uma live, eu ainda vou confirmar, tá? Vou ver aqui as possibilidades, se não vai faltar luz de novo, porque aqui falta muita luz, gente, aqui falta luz por nada, tá? Ontem a luz faltou porque deu uma chuvinha, e uma chuvinha aqui foi e logo parou, já teve chuvas piores aqui, né? Aqui não cai uma chuvinha só fininha, cai aquela torrencial sempre, e tudo é motivo para faltar luz. Ventou um pouquinho aqui, a luz vai embora. Então, pessoal, dependendo de como tiver aqui, eu vou vir com uma live sábado, tá?
Eu vou informar vocês com antecedência se vai ter a live ou se não vai ter. Se não, vai ser aquele jogo, aquele videozinho de pré-jogo, de pós-jogo. Eu vou dar até uma antecipada do jogo de amanhã, hoje à noite, tá? E vamos ver. Conforme for, eu venho com a live aqui na hora do jogo contra o Botafogo e a gente assiste o jogo aí, cada um no seu televisor, na sua casa, e a gente vai trocando uma ideia. Gente, vamos falar de Vasco aqui, que eu já falei demais. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, nona rodada que terminou ontem, tá? Com 4 jogos. Destaque aí para a taca que o Urubu tomou de 3-0 do Red Bull Bragantino, mas foi lindo isso. Eu estava no meio do breu aqui em casa, eu não estava a par. Quando a luz voltou e eu olhei para o placar, eu falei, caraca, 2-0 Bragantino. Daqui a pouco eu olhei mais uma vez, 3-0 Bragantino. Eu falei, não acredito nisso. Um golaço do Isidro Pita, né, cara, de cobertura, o primeiro gol do Red Bull Bragantino, por sinal. Joga muito esse atacante, eu acho que tem investido nele. E o Bragantino chegou a fazer 4-0, só que anularam o quarto gol do Bragantino. Não sei por que anularam, eu não vi o jogo, tá? Vou ser sincero para vocês. O Eric Pulga foi expulso, né? Finalmente, tanto da bordoada, um monte de jogos por aí, finalmente esse cara pagou, foi expulso, né? Já não era sem tempo. E o Urubu tomando essa taca aí de 3-0 aí do Red Bull Bragantino. E os outros jogos tivemos lá o Santos ganhou do Remo 2-0, né? Acho que com assistência do Neymar, tá dando aí um bafafá do caramba aí o que o Neymar andou falando depois na entrevista por causa do juiz, o termo que ele usou. Isso daí eu vou vir trazendo vídeo curto falando sobre isso, tá, gente? A Chapecoense perdeu dentro de casa para o Atlético Mineiro por 4-0. O técnico foi demitido por falar nisso, o técnico da Chapecoense. Esqueci o nome dele agora, vocês vão me perdoar. Mais um técnico demitido, é o 9º técnico demitido aí no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, para nossa alegria, venceu o Grêmio de 2-1 ontem, porque se o Grêmio empata, ele iria passar o Vasco na tabela de classificação. O Vasco estaria em 9º lugar nesse momento, mas não. Com a derrota do Grêmio, o Vasco está em 8º. Detalhe que o Palmeiras abriu o placar, o Grêmio chegou a empatar a partida e no finalzinho ali o Palmeiras meteu o segundo gol ali, o que possibilitou com que o Vasco continuasse na 8ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. E poderia ser melhor, né, cara? Se o Renato tivesse feito as substituições certas ali na partida. Eu já vou falar disso aqui já já. O Vasco estaria, cara, se tivesse vencido, o Vasco estaria com 14 pontos, estaria ali na frente do Curitiba e atrás do Urubu, que tomou essa taca ontem do Bragantino. A gente estaria ali a dois pontos do 5º colocado, que é o Atlético Paranaense. Então a classificação ficou o seguinte, tá? O Palmeiras vem em primeiro com 22 pontos depois da vitória de ontem. O Fluminense venceu o Corinthians, está em segundo com 19. O Bahia vem em terceiro com 17. Detalhe, Bahia tem um jogo a menos, tá? 8 partidas só. O São Paulo vem em quarto também com 17. O Atlético Paranaense vem em quinto com 16. O Urubu também com jogo a menos, vem em sexto com 14 pontos. O Curitiba, que empatou com a gente, está em sétimo com 14. Em oitavo, o Vasco com 12, que poderia tá lá em sétimo com 14 no lugar do Curitiba se não tivesse dado mole. Em nono, o Grêmio com 11 pontos. Em décimo, Atlético Mineiro com 11 pontos. Em 11º, Bragantino com 11 pontos. Em 12º, Vitória com 10 pontos e 8 jogos também. Atenção, tá, gente? Vitória, ele tem 10 pontos. Ele tá tá 2 pontos atrás do Vasco e tem um jogo a menos. O Vasco tem que abrir o olho aí contra o Botafogo. Tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira, tá? O Santos em 13º com 10 também, com a vitória de ontem. O Santos também está subindo aí na tabela. O Corinthians em 14º com 10. O Botafogo em 15º com 9. Atenção a esse jogo. O Vasco pega o Botafogo agora na 10ª rodada. E o Botafogo também tem um jogo a menos. Se o Botafogo ganhar, ele passa o Vasco. Encosta no Vasco, aliás, 9, 10, 11, 12, eu não sei se passa, empata em número de pontos com o Vasco, sendo que o Botafogo tem um jogo a menos também, tá com 8 jogos o Botafogo.
Então, a vitória amanhã é essencial, tá? Em São Januário, então o Vasco tem que ganhar. O Inter em 16º com 9, o Cruzeiro abre a zona de rebaixamento, apesar de ter vencido a sua partida aí por 3-0, tá em 17º com 7 pontos. Em 18º, a Chapecoense também com 7. Em 19º, Mirassol com 6. Acabou, a carruagem virou abóbora do Mirassol. Em 20º, na lanterna, o Remo com 6 pontos, que perdeu ontem. O seu técnico foi demitido, pessoal. Então a tabela do Campeonato Brasileiro é essa daí. E eu vou falar aqui um pouquinho da partida de amanhã. Primeiro eu vou falar da partida de quarta, né, cara? O Renato Gaúcho, ele fez as substituições lá bem equivocadas, está todo mundo aí repercutindo isso, das escolhas do Renato Gaúcho, né? Ele tira o David e ele tira o David, né? Ele tira os dois atacantes, né? Ele tira o David e tira o Enestrosa, se eu não me engano, o Marino Enestrosa, e coloca... Não, primeiro ele tira o David e o Hugo Moura e bota o Cauã Barros e coloca o Brenner, né? Daqui a pouco eu vou falar do Brenner também. E coloca o Brenner. Beleza, o Spinelli não jogou, só tinha o Brenner. Eu entraria com o Adson, mas enfim. Aí depois ele me tira, cara, o Nuno Moreira e coloca o Matheus França. Aí não, cara. Aí, porra. E para piorar, cara, o Matheus França mais uma vez joga mal, faz um jogo pífio, horroroso. O Vasco, ele tem um contra-ataque no segundo tempo ali, puxado ali pelo Riquelme Avelar, né, pela esquerda. E ele joga aquela bola ali no espaço vazio, ali pela meia direita ali, que era para o Matheus França entrar. Ele não entra, ele passa direto da bola e tropeça na bola, a bola sobra para o PH. Ali a defesa ali do Curitiba já toda voltou ali naquele momento. O PH olha o garoto lá de novo, o Riquelme ali no meio da entrada da área ali, joga para ele, o garoto chuta meio mascado ali, prensado, e o goleiro faz uma defesa fácil. Quer dizer, o Vasco perdeu um contra-ataque quando estava 1-0, e o Vasco, se metesse o segundo gol ali, cara, porra, mataria a partida, né? Mas não, então aí depois o Vasco toma o gol no final, porque outra coisa também que tá seguindo esse time do Vasco, esse time do Renato Gaúcho, é a porra da bola aérea, que o Léo Jardim fica dentro da pequena área, os zagueiros não sobem, e o Léo Jardim também fica dentro da pequena área olhando a bola, cara, indo para lá, indo para cá, porra. E o Curitiba já tinha feito essa jogada antes, cara. Só que quando a bola veio da esquerda para a direita, que o cara mandou de cabeça dentro da pequena área, né? O jogador do outro lado de lá chegou atrasado. Só que na segunda vez não teve como, filho. Na segunda vez o cara ali foi o atacante lá do Curitiba lá, que eu esqueci o nome, agora eu não vou lembrar. Ele estava na bola ali, o Saldívia conseguiu ganhar na altura dele, mas o cara fez uma pressão por baixo, o Saldívia acabou metendo o gol contra, né? Então, porra, é complicado pra caramba, cara. Isso daí, o Vasco tem tomado gols aí corriqueiramente, ou de falha individual, ou então de bola alçada na área, de bola aérea dentro da área. O Renato tem que corrigir isso, né? Mas as escolhas do Renato custou a vitória para o Vasco. Matheus França fez mais um pífio jogo, sem assistência, sem gol, sem nada. Chegou no Vasco, se eu não me engano, em agosto ou setembro, não fez nada até agora. Para piorar, ele faz uma postagem, reposta uma postagem antiga no aniversário dele com o bolo do urubu, cara. Agradecendo a amiga dele pelas palavras, não sei o que, e bababá, e bebebé. A gente sabe que é uma foto antiga da época que ele jogava lá, ok, mas ele pega e reposta. Eu mais cedo ontem, eu não queria falar sobre esse assunto, eu ia trazer um vídeo curto falando sobre isso, mas eu vi um monte de gente em grupo de WhatsApp falando assim, porra, quem repostou foi a garota, não foi ele, né? Diz que quem repostou foi a menina.
Aí eu já não sei, cara. Aí, só que o negócio foi repercutindo. Ele apagou a postagem, mas não adiantou. O negócio já alastrado igual um incêndio, cara. Aí, porra, aí o negócio pegou mal pra caramba, tá todo mundo falando. Não tem mais clima pro Matheus França, não tem mais clima para ele entrar em campo. Se o Renato Gaúcho botar ele em campo de novo contra o Botafogo, Renato Gaúcho vai assinar a sentença dele já no início, porra, e vai botar um bom trabalho que ele tá fazendo aí a perder, cara. Na minha opinião. Não tem como mais insistir com o Matheus França. Em contrapartida, o Rojas, né, cara, que continua, não entrou. Porra, o Rojas que deu uma puta de uma assistência contra o Fluminense pro gol da virada do Thiago Mendes, meteu aquela bola praticamente com a mão e nem entrou na partida de ontem. O Renato Gaúcho está com uma ideia de ficar dando oportunidade para todo mundo. Pô, Renato Gaúcho, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Dá oportunidade para quem está rendendo e para quem está dando resultado dentro de campo, cara. Não é dar oportunidade para todo mundo para ser bonzinho e justo com todo mundo, não, cara. Entendeu? Infelizmente, futebol nem sempre a gente pode ser justo, porque não tem como, cara. O cara não tá performando, o Matheus França não tá legal. O Rojas tá pedindo passagem aí desde a época do Diniz, cara, e não ganha. Eu não sei o que esse moleque tem, que porra, todo técnico cisma com ele, cara. E o moleque não entra. Aí o Rojas fez uma postagem ali bem enigmática que eu trouxe no vídeo curto ontem. Botou a camisa dele ali pendurada no cabide, com o uniforme dele ali, uma mãozinha fazendo assim, amém, né? Com uma ampulheta do lado, ou seja, tudo no tempo de Deus, né? Como se dissesse assim, porra, eu não entrei hoje, poderia ter entrado, né? Poderia ter feito melhor no lugar do inútil do Matheus França, mas o técnico resolveu colocar ele em vez de mim, mas eu vou deixar na mão de Deus, que ele que é o dono de todas as coisas. E é verdade, a única coisa que o garoto pode fazer é isso, tá? O Rojas é um cara, eu já falei, eu acompanho o Rojas na rede social quando ele estava negociando com o Vasco ainda, antes dele assinar. Eu já comecei a acompanhar ele. Eu já vi ele com camisa do Santos nas redes sociais dele. Eu printei essa foto, já botei essa foto aqui nos vídeos, tá? E tem duas fotos, tiraram duas fotos, uma mais antiga, de novembro, e a outra da virada do ano. Ele postou na virada do ano, negociando com o Vasco, praticamente certo com o Vasco. Ele postou a foto dentro do elevador, no espelho do elevador que ele tirou com a camisa do Santos. Ele botou um ninjazinho aqui no escudo do Santos para disfarçar, mas não adiantou, tá? E ele já tinha uma foto com a outra camisa do Santos, se eu não me engano, na listrada. E ele postou essa foto também, ele tinha essa postagem antiga. E ele assinou com o Vasco e ele esqueceu de tirar a foto do Instagram dele, cara. Eu mandei mensagem para ele, tira essa foto daí, cara. Eu não sei se ele viu, tá? Isso vai te prejudicar. Eu sei que mais tarde ele tirou. Ele se deu conta. Não é a porra, cara. O Santos não é um rival assim, é de São Paulo. Cara, mas é um rival. Você já viu o relacionamento da torcida do Vasco com a torcida do Santos, como é que é? Acirrado? Não é legal, cara. Não é bom. O Neymar meteu gol na gente lá na Vila Belmiro, mandou a gente calar a boca. Então tem uma rivalidade sim, tá? Aí o garoto joga contra o Santos, não vai bem, o pessoal pega essa foto e já usa já sabe, de sacanagem. Já vai usar como contexto ali para começar a dar martelada em cima do moleque. Então, cara, é melhor evitar, né? É melhor evitar. Depois ele tirou. Então, é um garoto que atua muito em redes sociais, tá sempre botando uma mensagem. Eu sei que ele faz isso, entendeu? Então, ele fez isso daí, ele botou essa mensagem aí, mais ou menos dando algum recado, né? Não sei. Vamos falar do jogo de sábado, gente. Olha, a gente vai ter o time praticamente completo. O Andrés Gomes volta da seleção colombiana de suspensão automática também pelo terceiro cartão amarelo. Spinelli está bem, graças a Deus. Cuiabano também está bem, graças a Deus. Vai a campo também, vai ser titular. E aí ficou aí a situação do Brenner, né, cara? O Brenner, ele teve suspeita ali até de contusão ligamentar, né, do joelho no final da partida,
mas parece que ele fez exames lá, a lesão não é muito séria, tá? Não é grave, graças a Deus, que bom. Eu não quero ver o Brenner em campo, mas não é por isso que eu vou torcer para a desgraça do cara. Você tá entendendo? Não vou torcer para o cara se machucar. A mesma coisa o Matheus França. Isso não se faz. O que a gente deseja o que a gente não quer para a gente, cara, a gente não deseja para os outros, tá? Mas enfim, a situação do Brenner é mais tranquila. Ele vai ter que fazer o tratamento durante a semana e ele deve voltar aí, tá à disposição contra o Remo, tá, gente? Então a situação do Brenner é essa. Acabei de ter informação agora. Graças a Deus não foi ruptura de ligamento nem nada. Olha só, gente. O nosso saudoso Denner, né, jogador Denner, que faleceu decorrente aí de um acidente automobilístico em 94, quando jogava pelo Vasco da Gama, se vivo fosse, estaria completando 55 anos ontem, tá? Vou botar aqui a imagem dele, vou botar aí também um vídeo do Denner aí que tá saindo nas redes sociais. O Denner aí, cara, que ele jogava ele veio emprestado da Portuguesa em 1994, né? Ele estava por empréstimo. Ele não tinha feito nenhum gol pelo Vasco da Gama ainda, mas ele já tinha dado uma série de assistências nas partidas que ele disputou pelo Campeonato Carioca daquele ano, tá, cara? Eu fui testemunha ocular, eu vou trazer jogos aqui desse ano ainda, naquele quadro Jogos da Minha Vida, que vai ao ar excepcionalmente aí no domingo, tá? Porque sábado tem jogo do Vasco, então o quadro Jogos da Minha Vida vai ao ar domingo. E o Denner, eu vi o Denner, cara, estraçalhando o Urubu, cara, no jogo que o Vasco ganhou de 3-1. E ele foi o protagonista daquele jogo ali, ele arrebentou, ele acabou com o Urubu naquele jogo ali, eu estava presente naquele jogo. O Vasco, quando meteu 3-0 ali, a briga já estava comendo na arquibancada deles, porque era assim, eles começavam a tomar uma porrada da gente, começava a porrada estourava entre eles lá. Abria aquele clarão na arquibancada, sempre acontecia isso, né? Aí, pô, o Denner estraçalhou com o jogo, cara. Ele era diferenciado. Se a vida não tivesse feito essa catástrofe com ele, com certeza aí ele iria para a seleção, seria um jogador renomado aí, conhecido mundialmente. Até o Maradona uma vez se entusiasmou com ele numa partida amistosa aí contra o Vasco. E assim, aconteceu que ele veio de São Paulo para o Rio de carro. Quem estava na direção era um amigo dele, né, pessoal? Não sei que amigo era esse. O amigo dele morreu, olha. O amigo dele dormiu no volante. O amigo dele nem morreu, se safou, quebrou as duas pernas, mas ficou vivo. O amigo dele dormiu no volante, chegando na Lagoa Rodrigo de Freitas, cara. Ele se chegou com uma árvore. Era uma Mitsubishi branca. O Denner estava com o banco reclinado, dormindo, com o cinto aqui. E o solavanco do pescoço dele no cinto fez um osso aqui deslocar e ele morreu asfixiado, cara. Olha que coisa, né, cara? A vida realmente é um sopro. Ele não sofreu nenhuma fratura, nada. Isso aí foi o que matou o Denner, infelizmente, tá? A torcida, aí depois teve um jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, pelas finais, né, ali do triangular final. A torcida do Flamengo ainda fez musiquinha sobre isso, foi deplorável, cara. Fizeram uma puta de uma homenagem antes da partida, paraquedistas pousaram no gramado do Maracanã com a bandeira do Vasco, homenageando o Denner. Foi lindo, cara, foi lindo. A torcida do Flamengo ficou caladinha, mas infelizmente a gente perdeu aquele jogo. Ele perdeu não, acho que nós empatamos. Mas o empate para a gente naquele momento era ruim. Mas de qualquer forma a gente foi campeão daquele campeonato de qualquer maneira. O Edmundo também fez 55 anos ontem, tá, cara? Edmundo animal aí, 55 anos. Esse aí tá vivinho da Silva, com saúde, graças a Deus. Quarto maior artilheiro do brasileiro. 244 jogos com 138 gols e 54 assistências. Campeão carioca em 92, revelação de 92, eu acho que poderia ter sido. Eu vou trazer aqui jogos de 92, já tô em 92, tá? Jogos da minha vida, tá, gente? Já tô em 92, vou trazer aí jogos memoráveis aí do Edmundo, acabando com o Urubu, inclusive. A gente poderia ter sido campeão brasileiro, inclusive naquele ano, por um golpe de sorte a gente não foi, tá? Mas fomos campeões carioca, Edmundo era revelação. Depois campeão brasileiro pelo Vasco em 97, campeão também acho que pela Rio São Paulo, não.
99 ele também ele foi artilheiro aí do Vasco também não fomos campeões carioca, infelizmente, naquele ano, né? Perdemos na final para eles, putz grilo. Mas enfim, Edmundo aí com a passagem grandiosa pelo Vasco, Palmeiras também, 55 anos. E para terminar aqui o vídeo, que já tá grande pra caramba, né? E vocês de repente vão demorar para assistir, que eu acho que o tempo também deve estar pegando. As datas da Copa do Brasil, jogo de ida e volta contra o Paysandu foram definidas. Jogo de ida 21/4, cai numa terça-feira, lá no Mangueirão. Eu falei que esse jogo ia ser marcado dia 22, né, cara? Eu errei por um dia. Não, vai ser marcado dia 21. Tá marcado para as 21h30. Se eu não me engano, a transmissão vai ser da Amazon Prime, tá? O jogo de ida para lá vai ser da Amazon Prime. Eu acho, apesar de que tá lá GE TV, Pay-Per-View, Sport TV, esse tipo de coisa. Mas enfim, eu vi alguma coisa de Amazon Prime também. O jogo de volta, dia 13/5, cai numa quarta-feira, às 19 horas, em São Januário. Aí o jogo de ida e volta contra o Paysandu, o Paipão, já com datas e horários definidos. Desejo a vocês aí uma sexta-feira santa abençoada, um feriado abençoado também. Fiquem com Deus. Mais tarde eu volto. Saudações vascaínas. Isso é, se a luz permitir, né? Se a light permitir, saudações vascaínas, eu fui.